E aí, meu povo querido? Bom, eu estive 15 anos estudando para ser padre, mas pouco antes da ordenação sacerdotal eu voltei para a vida laica. Por que eu saí? Se você ficou curioso, fica até o fim desse vídeo, que você vai entender. Eu fiz teologia, filosofia, fiz até mestrado em filosofia em Roma. Tive experiências muito interessantes no coração do cristianismo, Roma, a cidade que já viu de tudo e mais um pouco, de santidade a pecado. Hoje eu sou bibliotecário, já fui professor de teologia na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília. Também já fui professor de teologia católica na Uninter, em Curitiba, e no Seminário Redemptoris Mater aqui de Brasília. Mas a pergunta aqui é, por que uma pessoa pode ficar tanto tempo na vida seminarial e faltando ali poucas semanas para a ordenação sacerdotal, essa pessoa se retira? Enfim, meus caros, a Igreja Católica já passou 1500 anos sem isso que nós chamamos de seminário. O primeiro seminário da história foi criado em 1564 na Itália, um ano depois que o Concílio de Trento ordenou que os bispos organizassem a formação sacerdotal na Igreja dessa forma. Não há dúvidas que essa instituição, o seminário, ele mudou o rosto do Ocidente. Muitos homens passaram por esse, digamos, aquartelamento religioso. Um concentrado de formação humana, cultural, que de fato é inegável, preparou homens para períodos como das navegações, das missões, onde eles foram pelo mundo dando a vida e construindo a cultura de vários povos. Os sacerdotes são filhos prediletos do coração de Maria, amigos mais próximos de Jesus Cristo, e de fato foram criados na última ceia, quando Cristo ordenou seus primeiros bispos, seus primeiros padres. Essa é uma síntese da teologia sacramental a respeito. Mas esses mesmos homens, ao longo da história, além de motivo de muita santidade, também foram motivo de muita crise na instituição católica. Muita mistura entre o poder terrenal e o poder espiritual trouxe resultados catastróficos para a nossa história ocidental e católica. Mas a Igreja Católica aprendeu na marra que poder terrenal e poder espiritual não podem se misturar muito. O fato é que havia muita bagunça no século XVI na formação sacerdotal e era de fato necessário criar uma organização na formação dos padres. Olhando para trás, nós vemos claramente que foi acertada a decisão conciliar. E como algo humano que foi, também teve muitas reformas e passou por muitas crises também. Aqui no Brasil, quase todas as pessoas nascidas antes dos anos 70, 80 tiveram algum familiar, tio, pai que passou por algum seminário católico. Era de fato a forma mais fácil de estudar, de aprender o básico para ser alguém na vida. Milhares de jovens entraram nessas instituições só para estudar. Hoje ainda encontramos alguns testemunhos vivos daquelas épocas, né? Algum tio agnóstico aí que estudou no seminário. Atualmente os números são muito menores, antes os seminários eram muito grandes, instituições com 300, 1000 seminaristas, e hoje em dia deve ter no máximo aí 10, 15, 20, dependendo do seminário. As dioceses até se organizam para reunir seus seminaristas. Mas e a qualidade dessa formação? Como fica? Bom, vamos voltar à minha pergunta inicial desse vídeo. Por que depois de 15 anos de formação, onde passei pela Espanha, Roma, China, várias cidades do Brasil e do mundo, por que depois de toda essa longa formação, eu abandonei esse caminho e não quis ser ordenado sacerdote? Bom, primeiro porque eu estava num grupo religioso católico, chamado, não vou dizer o nome, que bem naquela época havia descoberto que o fundador, né, que até o Papa tinha considerado muitas vezes em público exemplo de juventude, pois que aquele fundador passou 70 anos pintando e bordando e fez cada coisa que deixou até os piores padres da história da igreja com inveja. Bom, isso obviamente me abalou minha confiança na instituição. Mas não foi o essencial. O essencial mesmo que me fez desistir desse caminho foi ter me dado conta de que uma manipulação sutil tinha ocorrido na minha vida. Durante 15 anos conseguiram colocar uma ideia fixa na minha cabeça. Você tem vocação até que os superiores digam o contrário. E caso você abandone esse caminho,
você vai para o inferno. Essa ideia foi implantada na minha cabeça quando eu era adolescente. Diante da crise institucional, né, que estava passando ali, dos escândalos do fundador e tal, abriu-se para mim uma janela de lucidez pela primeira vez. E a partir daquele momento, eu só tinha uma coisa em mente. Pela primeira vez na minha vida, eu precisava fazer um discernimento vocacional. Livre, sem pressão. E fica para outro vídeo o tema do discernimento. O fato é que eu me deparei com uma triste realidade, quando depois de 1 ano de discernimento vocacional, eu estava ali às portas do sacerdócio, eu só tinha 2 caminhos diante de mim. Ou vira padre, ou vira um Zé Ninguém. Como assim? Pois é, todos os meus diplomas, até aquele dia, não tinham validade civil, mas só eclesiástica. Ou seja, eu descobri que eu, com 30 anos de idade, eu não tinha diplomas válidos para assumir algum trabalho no Brasil, por exemplo, quando eu voltasse. E não só, eu descobri que em todos aqueles anos de trabalho na congregação onde eu estava, dando aulas, arrecadando fundos, trabalhando, até limpando o banheiro, aquele grupo religioso não tinha recolhido nenhuma previdência social para mim. Aliás, eu nem sabia o que era previdência na época. Hoje eu sei muito bem, porque eu não vou aposentar nunca. Foi a decisão mais heróica da minha vida, cara, não ser padre. De lá para cá, desde a minha saída, a vida foi o que eu tinha previsto. Dura, muito dura, mas pelo menos com paz no coração, porque eu entendi que Deus não obriga nenhum ser humano a segui-lo por meio de ameaças. Deus é amor e se mantém ao meu lado, de fato, até hoje me sustentando. Ele sabe os motivos para eu ter percorrido aquele caminho. E não, eu não nego a minha fé em Cristo por causa dos pecados e escândalos dos homens e instituições da Igreja Católica. Eu estudei teologia, estudei história da Igreja. Não, eu entendi que o fundamento da Igreja Católica é Cristo, porque se dependesse dos homens, essa instituição teria morrido lá nos seus primórdios, nos seus primeiros anos, no começo da era cristã, e não foi assim. E também foi a essência da teologia católica que me fez entender o valor verdadeiro da liberdade humana. Apesar da instituição na qual eu estava não entendesse de liberdade humana, e duvido que até hoje entenda, foi lendo e refletindo, por exemplo, a Veritatis Splendor, que eu amadureci a minha decisão. Bom, por que conto essa história? Porque, bem ou mal, hoje eu sou professor de teologia, né? Eu tenho uma característica, eu não perdi a fé ao estudar a teologia e deixo a minha contribuição, né, para bispos superiores de seminários. Não prendam as pessoas em suas instituições. Deem-lhes as condições para, se quiserem sair com dignidade. Tenham, obviamente, as suas ferramentas, né, para selecionar as pessoas também para o sacerdócio, até porque o sacerdócio nunca é uma escolha pessoal que a pessoa diz, eu quero ser padre e vou. Não, é uma escolha da igreja. Né? Mas não se esqueçam da caridade que se deve ter com aqueles ex-membros. Um dia, um membro da organização, né, que eu fiz parte, recentemente até, ele me abordou e me disse que eu era muito injusto com os meus pontos de vista, que eu deveria mudar de ideia, né, porque ele dizia que a igreja já os confirmou na fé como grupo e eles passaram por uma reforma. E eu contestei, falei, bom, se vocês se reformaram mesmo, por que ainda não pagaram meus anos de previdência social? Para mim e para todos aqueles milhares de colegas que saíram daquele grupo. Aí ele me disse que estavam sem dinheiro, né, e tal, mas aí eu recordei para ele as centenas de escolas de altíssima sociedade que eles têm espalhadas pelo mundo, inclusive na minha cidade, enfim. Inclusive obras de caridade que eles têm para pessoas carentes, mas ele não soube me responder. São somente uma máquina de criar pessoas frustradas, e isso é muito ruim. Se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve para não perder o próximo vídeo, onde eu vou refletir mais a fundo sobre a formação seminarial atual e compartilhá-la com aqueles... Não, aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer ser padre, né? Diga para ele, olha, é bom ouvir uma crítica de vez em quando, porque isso faz parte do discernimento humano.
Fiquem com Deus, meus queridos. Um grande abraço.